Eleições 2024, candidatos a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim, hoje deputado estadual pelo PP, Teodorico de Assis Ferraço, e candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, vai falar conosco sobre a sua proposta de trabalho. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Cida. É um prazer falar com vocês e com todos aqueles que te dão audiência. São bons fregueses seus, porque há pouco tempo eu vi uma entrevista sua falando lá da Pedro Dias, no momento que estava acontecendo uma interrupção lá, os comerciantes estavam doidinhos, coitados. Eles já não sabiam aonde parar o carro mais. Eu me coloco à sua disposição, Cida. Deputado, o senhor hoje como candidato a prefeito, e Ferraço já foi prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, teve várias obras importantes em Cachoeiro, que graças a Deus o senhor teve parcerias, né, com essas empresas, com esses trabalhadores, e trouxe para Cachoeiro muitas obras. Hoje, qual é a maior obra que o senhor pretende trazer para Cachoeiro? O povo de Cachoeiro sabe como nós procuramos trabalhar por uma cidade que a gente tem muito amor. Recentemente, o meu candidato a prefeito era o Juninho Correia. Com os problemas que aconteceram com o seu partido, o Juninho teve que tomar uma atitude de não ficar mais no partido. E de tanto a gente insistir com ele, numa reunião, ele disse: eu aceito voltar à política desde que Ferraço seja o candidato a prefeito e eu seja o vice. Aí todo mundo bateu palma, foi muito importante, e aí eu agradeci a atenção e a generosidade de todos os presentes e pedi então que fosse feita uma pesquisa de economia doméstica. E nessa pesquisa, para surpresa nossa, nós fomos muito felizes. Muito mais do que eu merecia do povo de Cachoeiro. Razão pela qual eu acabei me tornando candidato e insistindo com o Juninho para ele ser o candidato a prefeito. Ficou fechado, então, que eu seria o candidato. Voltou um velho amor por Cachoeiro de Itapemirim. Eu aceitei, agora realmente eu sou candidato. E nessa candidatura, só tinha uma coisa que me incomodava. Como a gente não tinha muito diálogo com o prefeito municipal, mas eu tenho o maior respeito por ele, eu disse que eu precisava resolver o problema do IPTU. Porque houve uma coisa aqui fantástica em Cachoeiro. Foi dado um aumento de 400%, reajustamentos, e acontece que a população se levantou. Aí encontraram uma mágica para a população de Cachoeiro. Qual foi a mágica? Reuniu a prefeitura e até gente do Tribunal de Contas, com o prefeito, na sua boa intenção, né, sem a sua maldade, mas com muita maldade daqueles que o acompanham, e tomaram uma atitude, junto com os ilustres vereadores. Fizeram uma lei em que o aumento do IPTU só entraria em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. Quer dizer, o prefeito ficou livre do abacaxi, mas a situação passou para o novo prefeito. O novo prefeito, seja eu, seja um dos outros 4 que são candidatos e merecem atenção, têm o mesmo direito de disputar a eleição. Acontece que, com isso, criou-se um grande problema. O prefeito que entrar no dia 1º de janeiro, ele já entra com a população toda revoltada. Eu, então, me dirigi, através de manifesto, com muito respeito ao povo de Cachoeiro, e eu estava admitindo a minha pré-candidatura desde que houvesse a união e eu obtivesse de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, a palavra de que ele mandaria um projeto para a Câmara Municipal, porque a atitude tinha que ser dele e não dos vereadores, mandasse um projeto dizendo o seguinte: que ao invés de 1º de janeiro de 2025, pegando o novo prefeito de calça na mão,
já com problemas irrecuperáveis, sérios, e passasse para 26, para dar chance ao novo prefeito, seja eu, seja qualquer um dos outros candidatos, para ter a oportunidade de fazer uma revisão desse aumento. Porque senão o prefeito que vai entrar, ele não poderia fazer a renúncia fiscal. O prefeito teria que retirar esse aumento para permitir ao novo prefeito eleito uma revisão total do projeto, que dava muitos aumentos e criava uma dificuldade muito grande, principalmente para as camadas mais pobres. Ora, todo mundo sabe que eu fui prefeito dessa cidade, agradeço a população cachoeirense, e eu fui o único prefeito municipal da história do país, primeira vez, que deu isenção a quem ganhava até 2 salários mínimos. E mais tarde, até de quem ganhasse 3, que tivesse dificuldade. Isso correu muito tempo. Depois eu saí. Me mandaram descansar. Aí cortaram essa isenção. Então, eu não poderia, de forma alguma, pelo amor que eu tenho a Cachoeiro e ao povo de Cachoeiro, principalmente os meus amigos desses bairros pobres, como Zumbi, né? Nova Brasília, Aquidauã, Recanto, BNH, Aeroporto, Coronel Borges, Arariguaba, São Luís Gonzaga, aqueles que nós demos casa para eles morarem, Justo Carone, lá no Alto Eucalipto, lá no Világio. Como é que eu entraria numa prefeitura cobrando imposto, depois já de uma idade um pouco avançada, mas com a cabeça muito boa, com problema no joelho, mas do umbigo para cima, sensacional. E nenhum candidato tem mais experiência do que nós. Aí me dirigi ao prefeito municipal, com todo respeito, pedindo que ele enviasse essa mensagem. E ele teve a gentileza de me fazer uma visita e conversamos, e ele então prometeu que deixaria para o próximo prefeito. Acontece que já fazem quase 3 meses. Isso me deu muitas incertezas. A gente estava conversando no interesse de Cachoeiro. Mas pessoas ligadas a ele, pessoas que eram de Cachoeiro ou forasteiros de fora, deram mau conselhos e o prefeito não me respondeu. E com essa preocupação, e com as boas pesquisas que tinha, com a esperança do povo de Cachoeiro, eu não poderia enganar ninguém. Então, pedi ao doutor Rômulo Lousada, que tinha sido nosso procurador, meu amigo pessoal, que entrasse na Justiça para fazer uma notificação à Sua Excelência, o prefeito municipal, para que ele permitisse ao novo prefeito, seja eu, seja quem for, ele vai falar daqui a pouco, para todos, a fim de termos a oportunidade de corrigir as injustiças. Pagar quem pode pagar e deixar de ter o aumento quem não pode pagar. Feito isso, o doutor Romo entrou na Justiça com a notificação e o excelentíssimo senhor juiz de direito deve ter tomado a sua atitude, mas quem vai falar agora é o doutor Romo. O fato é que eu não queria nem ser candidato, nem prefeito, sabendo que eu ia sacrificar o povo de Cachoeiro e Itapemirim. Nós temos que encontrar outras soluções. Quando eu fiz a Beira Rio, também não tinha dinheiro. Nós fabricamos o dinheiro. Quando fizemos o Instituto Coração, também não tinha dinheiro. Conseguimos o recurso. Quando tiramos os trilhos do Guandu, fizemos de 7 pontes que tem hoje em Cachoeiro, 5 fomos nós que fizemos. Abraim Cedro, a melhor APAI do Brasil, e agora eu quero fazer uma outra APAI para os autistas de Cachoeiro e Itapemirim. Quero colocar nos postos de saúde médicos pediatras para as mães que sofrem com seus filhos
e não tem médico no posto. Graças a Deus, o entendimento com a Unimed é de que não vai faltar médico. E muitas outras coisas. Aí convidei o povo de Cachoeiro para uma união. A união não teve, nosso chamado não foi possível, e eu tenho mais 4 concorrentes meus, eu quero que eles sejam felizes. Só não desejo que eles ganhem as eleições, mas quero que eles sejam felizes. Mas esse problema do IPTU estava me maltratando. O problema do IPTU estava me machucando. Como é que eu vou voltar depois à prefeitura, se for vontade de Deus, é vontade do povo de Cachoeiro, para cobrar e massacrar o povo com o IPTU e a taxa de lixo, ainda por cima a taxa de lixo. Então, cansei de esperar. E quando o diálogo com o prefeito encerrou por uma atitude que ele tomou na convenção, de ter me feito várias críticas, de ter dito que estava, inclusive, com um tanque de guerra para lutar contra aqueles que não faziam parte do seu grupo, eu, então, fiquei preocupado. Fiquei preocupado. Eu quero paz. Não preciso de tanque de guerra para Cachoeira de Itapemirim. Vi um pronunciamento do Dom Luiz, nosso bispo, que fez o pronunciamento mais lindo que eu já vi esses dias agora, dizendo que a eleição não pode ser guerra. Eleição é o povo escolher aquele candidato que ele acha melhor. Se o povo achar que eu estou em condições, junto com o Juninho Correia, unindo a mocidade com a experiência e o amor que eu tenho muito mais do que muita gente, tudo bem. Então, feito isso, entramos na justiça e vou pedir agora ao doutor Rômulo, nosso ilustre advogado e amigo, para que ele relate a situação em que se encontra e por que nós tivemos que tomar essa atitude, porque com o pronunciamento que o prefeito fez, eu considerei o diálogo encerrado. Lamentavelmente, eu não gostaria de encerrar o diálogo, não gosto de encerrar diálogo nem com meus inimigos, porque eu acho o seguinte: se eu estou na política e sou candidato, eu não vim para derrubar muros. Eu vim para construir pontes. Eu vim para unir o povo de Cachoeira. Se o povo quiser Ferraço de volta, junto com o Juninho, vai ter um prefeito que vai governar para todos. Não vai governar apenas para aqueles que votam em mim, mas pela cidade. E convocar todos pela união, que a gente sabe que os problemas são muito graves, a situação é muito séria, mas nós estamos preparados para a luta. E essa luta depende de você. Atendendo determinação do meu amigo Ferraço, eu notifiquei inicialmente o presidente da Câmara Municipal, nosso vereador Braz Agoto, pedindo a ele providências no sentido de alterar a atual lei que está em vigor relativa ao IPTU e à cobrança do lixo. Isso nós fizemos no dia 12 de junho de 2024. Ele, algum tempo depois, oficiou ao prefeito, pedindo providências ao prefeito, uma vez que a lei, por se tratar de tributos, de renúncia fiscal, só poderia ser de iniciativa do executivo, do prefeito. Mas, como o Ferraço já disse, até hoje o prefeito não se manifestou. Então, seguindo a orientação do Ferraço, eu ajuizei uma notificação judicial para preservação de direitos e prevenir responsabilidades. Nesta notificação, eu transcrevi os termos daquela primeira notificação que nós fizemos, aquele primeiro ofício que fizemos ao presidente da Câmara, que está vazado nos seguintes termos. Preocupado com as repercussões do grande aumento do IPTU a partir de 1º de janeiro de 2025, incumbiu-me o deputado Teodorico Ferraço, procuração anexa, de levar ao conhecimento de Vossa Excelência as seguintes ponderações, isso dirigido ao presidente da Câmara. Vamos lá. A previsão constante na planta genérica de valores para a cobrança do IPTU, a partir do próximo ano, está causando sérias preocupações aos contribuintes, tendo em vista que haverá, em alguns casos, aumento astronômico do referido imposto.
Tecnicamente, o critério utilizado pela planta genérica de valores não se sustenta, sendo ainda, do ponto de vista social, injusto e desarrazoado. Mantida a cobrança do IPTU na forma prevista na planta genérica de valores, haverá grande revolta por parte da população, a exemplo do que já ocorreu quando da aprovação da referida planta, sendo certo que tal situação provocará a judicialização por parte dos contribuintes, inclusive do próximo prefeito, seja ele quem for. Finalmente, merecem lembradas as terríveis consequências da maior enchente da história de nossa cidade, bem como da pandemia da Covid-19, ainda persistentes, notadamente no aspecto das empresas e do povo em geral. Assim sendo, considerando o elevado interesse social objeto da matéria aqui abordada, espero o deputado Teodorico Ferraz se digne Vossa Excelência, com o indispensável apoio de todos os membros desta Casa de Leis, adotar as providências cabíveis no sentido de encontrar uma solução que atenda o melhor interesse público. Na expectativa de sua habitual atenção, antecipo meus agradecimentos, subscrevo atenciosamente como ousado Bernardo Paulo. Naquela oportunidade, o presidente da Câmara informou que diligenciaria junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Vitor da Silva Coelho, ora notificado, no sentido de o mesmo, no uso de sua competência exclusiva, adotar a providência legal cabível para o fim de atender o objetivo constante do documento acima transcrito. Posteriormente, o notificante foi informado da inércia do chefe do Executivo, estando a questão objeto da presente notificação sem solução até o momento. Aqui está o ofício em que o presidente da Câmara mandou ao senhor prefeito que ele não se dignou de responder até o momento. Além dos elementos constantes do documento dirigido ao presidente da Câmara, que nós acabamos de enumerar, supramencionado, merecem acrescidos aqui mais alguns fatos. A planta genérica de valores que teria causado, segundo consta, custado, segundo consta, a expressiva quantia de 12 milhões de reais, vou repetir, 12 milhões de reais, mostra-se com baixo índice de informações consistentes para a sua elaboração, apresentando valores não condizentes com o mercado imobiliário local, carecendo, assim, de confiabilidade. De outra parte, os valores apurados para a fixação da taxa do lixo são, em grande parte, descabidos pelo simples fato de o município não fazer coleta em diversos locais. Como mencionado no expediente acima transcrito, mantidos os percentuais de aumento do IPTU e da taxa de lixo previstas para vigorarem, repita-se, a partir de 1º de janeiro de 2025, serão criadas sérias dificuldades de ordem administrativa e política para o prefeito a ser eleito no pleito de 6 de outubro do corrente ano, tendo em vista a revolta popular ocorrida quando da aprovação da lei que fixou os novos critérios para a incidência desses tributos. Certamente, o novo prefeito municipal, seja quem for, enfrentará idêntica revolta popular, ou ainda maior, a partir do recebimento dos carnês com os novos valores então vigentes. Assim, serve a presente, nos termos do artigo 726 do Código de Processo Civil, para a preservação de direitos e prevenir responsabilidades, pelo que requer seja o prefeito municipal Vitor da Silva Coelho, já qualificado, notificado por via postal com aviso de recebimento, comprovante de pagamento das custas processuais em anexo, para os seguintes fins. Vejam bem quais os termos da nota de notificação. Primeiro, providenciar com a devida urgência a revisão da planta genérica de valores a fim de corrigir as inconsistências aqui apontadas. Segundo, adotar as providências legais legislativas cabíveis, objetivando suspender os efeitos da lei municipal que autorizou o aumento dos valores do IPTU e da taxa de lixo. E, terceiro, determinar que os carnês relativos ao IPTU e à taxa de lixo do exercício de 2025 sejam emitidos com os valores atuais, ou seja, sem o aumento previsto na lei para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2025,
até que sejam sanadas as inconsistências da planta genérica de valores apontadas na presente notificação. Uma vez deferida e realizada a notificação, requer ainda a devolução para o órgão notificante nos termos do artigo 729 do CPC, dando a causa o valor de R$1.000, espera deferimento Cachoeira de Itapemirim, 13 de agosto de 2024, Rômulo Lousada Bernardes, advogado. Estes são os termos da nossa notificação judicial e esperamos que o prefeito finalmente atenda o nosso reclamo. Se não atender, certamente, no momento oportuno, nós tomaremos as demais medidas cabíveis, necessárias e indispensáveis, porque o povo certamente não vai concordar com essa situação. Ferraço, referente a todos os empresários em torno do saudoso antigo posto Oásis, o que o senhor pretende fazer referente àquilo? Olha, eu sei o sacrifício que o povo de Cachoeira está vivendo, principalmente os comerciantes e os empregados. Não tem onde estacionar seu carro, seu veículo, com uma obra que começa e que não acaba nunca mais. Então, os comerciantes já tiveram aquele problema da Covid, tiveram tantas dificuldades para vencer os seus compromissos. Continuam ainda com os mesmos problemas. Eu tenho ouvido algumas pessoas, não ouvi todo mundo ainda, sobre o que deve ser feito ali no posto Oásis. E as poucas pessoas que eu ouvi são de opinião que deve ser ali para estacionamento dos fregueses e também dos comerciantes. Então eu queria pedir a você, Cida, por gentileza, que eu visse em meu nome os demais comerciantes, se é esta realmente a proposta que eles têm, porque eu quero, se for eleito, quero fazer ali uma obra que seja para ajudar o comércio, para dar sustentação ao comércio de Cachoeira. E nós vamos ter que pensar muito para levantar Cachoeira de Itapemirim, e já foi a cidade mais importante do Espírito Santo. E que hoje o seu comércio está inferior a muitas cidades vizinhas. Então nós temos que dar carinho, atenção. Os alvarás que ficam 6 meses, 1 ano, para eles poderem trabalhar e produzir. Então os comerciantes, os comerciários, quer dizer, patrões e empregados, é que vão dar opinião do que nós vamos fazer melhor na praça. Uma praça bem iluminada, com estacionamento, aí você já podia ouvi-los e eu vou atender a maioria, porque um governante tem que atender a população na sua maioria. O programa Olho a Olho Cida Campos, eleições 2024. Olho a Olho, com Cida Campos.